outros participantes que a Miriam já comentou. Então, eu vou pedir, num primeiro momento, para vocês, eu vou começar por ordem alfabética, se apresentarem e falarem um pouquinho as visões macros sobre o tema. Então, eu vou começar aqui abrindo o painel com o Elias. Obrigada, Elias, pela presença. Um prazer conhecê-lo. Já o conheci no Conselho Editorial, mas prazer participar desse painel com você. Por favor. Ok, bom dia a todos aí. Um grande prazer de estar nessa mesa redonda aqui para discutirmos aí um tema tão relevante como as finanças sustentáveis. Bom, meu nome é Elias Isfera, eu sou engenheiro eletrônico e nuclear pela Escola Politécnica, tenho pós-graduação em finanças na Fundação Getúlio Vargas e tenho meu mestrado pela Kellogg Business School nos Estados Unidos. Minhas qualificações em gerais, eu tenho trabalhado em conselho de administração, presidência, desenvolvimento de novos negócios, planejamento estratégico, vendas, marketing e outras funções. E tenho tido bastante relacionamento em várias verticais, como finanças, telecomunicações, automotiva, alimentação, saúde. Atualmente sou presidente da NBC, que é a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito, que tem 4 sócios, a Boa Vista, a COD, a Serasa e o SPC Brasil. Eu vou iniciar comentando como chegamos aonde estamos, tá certo? Eu queria fazer Bom, todos sabem que o planeta tem 4,5 bilhões de anos, a vida tem 3,7 bilhões de anos, o ser humano tem 2,3 milhões de anos, e a civilização avançou através da agricultura e a domesticação dos animais há 12 mil anos atrás. E os primeiros assentamentos aconteceram cerca de 7 mil anos. E com isso, eu quero traçar um panorama nesses últimos 2 mil anos, né? Como é que se portou a civilização e qual foi esse impacto no planeta. A gente viu que a população mundial, no ano 1, era cerca de 230 milhões de habitantes. Hoje, em 2016, nós chegamos a 7,8 bilhões. Então, tem uma multiplicação, um múltiplo de 34, tá certo? O PIB saiu de 172 bilhões de dólares, estimado na época, para 113, 114 trilhões. Então, nós tivemos em 2 mil anos um múltiplo de 660 vezes, aproximadamente. O PIB per capita, que mede o consumo e o que é produzido, saiu de 914 dólares na Europa para 40.364 em 2016, que é um múltiplo de 44. Se a gente compor esses múltiplos, tem uma visão do uso do capital natural nesses últimos 2 mil anos, tá certo? Agora, quanto aos aspectos psicossociais, no princípio, o ser humano tinha a clareza que ele era participante da natureza, tá certo? E tanto era participante que, inclusive, os deuses e cultos eram originários, tinham origem na própria natureza. Foi através da disseminação da crença judaico-cristã que coloca o ser humano como mestre da natureza e fora do ecossistema, e aí se iniciou o desequilíbrio. Atualmente, o que nós vemos? A gente vê esse resgate, essa reinclusão do ser humano como parte da natureza, que passa a ser entendido como um ativo importante no sistema econômico. Esse movimento tem levado a uma intensa discussão em torno de sustentabilidade e a sua importância nos diversos setores de atividade, integrando o capital natural na modelagem econômica. Só para vocês terem ideia, a Inglaterra tem avançado bastante nesse tema, e tem feito vários estudos, inclusive um estudo da inserção da biodiversidade na economia, e os primeiros, na primeira modelagem, a depreciação da natureza é estimada em cerca de 70 bilhões de dólares. Só para vocês terem ideia, quer dizer, isso a gente deveria estar repondo, esse capital que é usado no processo econômico. Então, o que eu diria para poder concluir é que estamos vivendo os melhores momentos no uso dos recursos e os piores momentos porque a gente está querendo exatamente a sustentabilidade. E a sustentabilidade, a gente sabe que daqui cerca de 10, 20 anos vai ser algo tão natural como liberdade. Então, com isso, eu faço minha pausa aqui e passo a palavra de volta aí ao moderador. Aí. Obrigado. Obrigada, Elias. Muito bem colocado aí. No futuro, isso vai ser pré-requisito para os negócios e não um diferencial, né? Com certeza.
Eu vou passar a palavra para o Hamilton, que é diretor de vendas da Moody's. Por favor, Hamilton. Ok, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito bom. Bom, um diretor de vendas não pode passar em branco sem ter um par de slides para mostrar, né? Mas eu prometo que eu não vou entediá-los com isso. Eu só quero corroborar com o entusiasmo aí que a Silvia colocou. Eu confesso que para esse tema de ESG, eu estava absolutamente cético até alguns meses atrás, né? A gente, obviamente, participando de uma empresa global como a Moody's, vê os movimentos, nesse caso específico, começando na Europa, depois passando para os Estados Unidos e depois disseminando de forma geral. Mas claramente a gente teve um reposicionamento também de entendimento e de aplicação prática desse tema no Brasil, também por conta da pandemia. E, de fato, eu tenho ficado positivamente surpreendido com a adoção desse tema de forma efetiva, prática, e por conta disso, algumas mudanças vêm acontecendo. Então, eu queria só compartilhar aqui 2 slides para a gente ter a dimensão mais objetiva de como isso vem crescendo em nível global. Então, aqui para vocês terem uma ideia, esse aqui é um levantamento que a própria Moody's fez, né, com base nas emissões sustentáveis de forma geral, desde 2015 até 2020, e 2021 já está apontando para cima. Então, a taxa de crescimento aqui, a gente sai de 50 bilhões em nível global para mais de 400 bilhões aqui, até onde essa pesquisa demonstrou. E o que eu acho mais interessante é esse próximo slide que a gente vê aqui, que de fato isso deixa de ser um entusiasmo simplesmente pelo valor da causa e passa a ser algo que nós de fato vamos conviver daqui para frente de forma inequívoca. Ou seja, cada um desses indicadores aqui, tanto o posicionamento de investidores, né, em títulos sustentáveis vem crescendo de forma dramática, como a gente vem observando aqui nesse primeiro gráfico, né? O volume de transações vem aumentando também e claramente os gastos ligados a essa parte de ESG, que é uma das áreas que claramente a Moody's precisa se posicionar como um player importante desse segmento e tem todo o interesse em desenvolver ferramentas, desenvolver conteúdo, enfim, e apoiar o mercado de forma geral, né? Então, nesse sentido, a Moody's recentemente vem fazendo alguns investimentos de aquisições importantes, tanto de empresas que tipicamente faziam ratings na parte de ESG, como, por exemplo, empresas que têm feito projeções climáticas e associando isso ao risco físico, né? Então, a gente vai, ao longo do debate, poder explorar também algumas dessas coisas e a minha contribuição principal aqui, além de colocar como um principal player desse mercado algumas das linhas que a gente acredita vão ser tendência do mercado, obviamente como é que a gente entende a necessidade do mercado por mais informação, por mais ferramentas, enfim, e o objetivo é a gente bater esse papo aqui. Então, sendo fiel aqui aos meus 2 slides, passo a bola aqui de volta para a Silvia. Obrigado, Silvia. Obrigada, Hamilton, foi muito bom. São pequenos slides aí, é sempre bom para pontuar. Eu passo a palavra agora para o João Senevive, executivo tesoureiro do Banco Sofisa. João, se puder falar suas percepções iniciais e apresentar. Bom dia a todos. Sou João Seneviva, tesoureiro do Banco Sofisa. Tenho uma experiência já de uns 25 anos no mercado financeiro, em instituições como o Citi, Itaú BBA e HSBC. Sou entusiasta também por gestão de riscos financeiros, tesouraria e finanças como um todo, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado pela FEA USP, em finanças corporativas, e acho que como a maioria de vocês, eu estou aqui para tentar aprender mais nesse tema que eu era um pouco cético também até acho que é um ano atrás. Eu acho que, em princípio, não fala assim, bom, acho que ali se buscar na essência, você pode condensar em fazer o bem e evitar fazer o mal. Mas, pô, não é tão simplista. Eu acho, à medida que você começa a aprofundar, você vê que não dá para fazer isso de maneira desestruturada. Então, existe como a maioria dos sistemas de gestão, e aqui a gente vai
ter a oportunidade de falar um pouco de sistema de gestão socioambiental, também, claro, incorporando os aspectos de governança corporativa. Ele é estruturado, ele obedece uma metodologia, ele tem que estar alinhado com o objetivo, principalmente aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, à medida que eu comecei a estudar, e principalmente uma transação que a gente acabou de fazer com multilaterais como o IFC, que a Marcela vai falar com muito mais propriedade, a gente conseguiu entender começar a entender esse framework, é um pouco do que a gente gostaria de passar para vocês, e como isso conecta com as finanças tradicionais, porque a nossa tomada de decisão vai ter que levar em conta esses aspectos. Eu acho que casos, seja o risco climático, de mudança para uma nova economia com baixa emissão de carbono, todos os derivados, ou o risco físico de desastres e catástrofes naturais, a gente está vendo a inflação pode ser galopante por conta de energia em virtude dessa seca. Então a gente precisa aprender a entender e incorporar nas nossas decisões como gestores financeiros esse aspecto que não estava modelado. Claro que ainda tem muito desafio para frente, mas a minha mensagem aqui é que isso daqui não é um modismo, isso daqui veio para ficar e veio para ser incorporado nas decisões. Então, acho que com o decorrer do debate, pessoal, a gente vai poder desenvolver um pouco mais essas ideias. Volto a palavra para a Silvia e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, João. Mesmo que se for um modismo, vai acabar esse modismo junto com o planeta, né? Então, espero que não seja. Obrigada, João. Agora eu passo para a Marcela Ponce, líder das finanças climáticas do IFC, que só foi por último com uma questão alfabética. Deveria ser a primeira. Buen día. Buen Eso día. es todo lo que puedo hacer en portugués. Agradezco mucho la invitación. Gracias, Silvia. Desde IFC tenemos un programa de finanzas verdes desde hace más de 20 años, en donde hemos venido trabajando con instituciones financieras y con otros tipos de actores del sector real en promover los temas verdes. Más recientemente, y coincidiendo con lo que todos han dicho realmente, pues en los últimos años, pues hemos venido adquiriendo mayores compromisos con respecto a lo que queremos hacer hacia el cambio climático. Hace unos años hicimos una investigación sobre cómo está la oportunidad de inversión en temas climáticos y encontramos que en Latinoamérica pues hay una oportunidad de 2.6 billones de dólares, basado específicamente en 4 países y sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Con esto lo que quiero decir es, la oportunidad es muchísimo más grande. Y cuando uno mira cifras de otras instituciones, pues se da cuenta que cuando incluyes los temas de los ODS, de los SDGs, cuando incluyes otros temas, pues la oportunidad cada vez es más grande, ¿no? 2.6 billones es únicamente en financiamiento climático, basado en lo que están comprometidos México, Colombia, Brasil y Argentina. Y lo más interesante de esta oportunidad es que hay oportunidades en todos los sectores. La mayor oportunidad, con casi 1.5 billones de dólares, está en infraestructura de transporte, es decir, todo lo que tiene que ver con temas de transporte masivo, por ejemplo. Más en Brasil, pues tenemos una inmensa oportunidad en el tema de transporte de vehículos individuales, ¿no? Una gran oportunidad por ahí. En el caso de los edificios verdes o construcción sostenible, pues casi 1 billón de dólares está en esos temas. Y la razón es por las migraciones de las zonas rurales a las urbanas, porque nos estamos densificando, etc., porque la población crece. De manera que oportunidades hay en todo. Me voy a unir a algo que decía ahorita Elías, y es que particularmente en Brasil hay una inmensa oportunidad en los temas de agricultura, desde ámbitos que tienen que ver con el control de la deforestación, que sabemos que es un tema muy público, pero además en los temas que tienen que ver con tener una productividad mayor,
mayor eficiencia en el uso de los recursos, el agua, cómo usamos los fertilizantes, etc. Entonces, porque en esta oportunidad que yo les cuento, no está metida la agricultura sostenible, lo hicimos únicamente para transporte, construcción sostenible, eficiencia energética en la industria, de manera que hay más oportunidades más allá de lo que estamos hablando en Latinoamérica, que para efectos de Brasil específicamente, pues son 6.5 billones de dólares únicamente en estos sectores. Adicionalmente, desde IFC apoyamos desde otras iniciativas que tenemos relacionadas con el clima, no a las instituciones financieras directamente, sino a los gremios, ¿no? Como por ejemplo las asociaciones de bancos, los reguladores, los supervisores financieros, porque ya nos hemos dado cuenta desde hace años, lanzamos una iniciativa que se llama Sustainable Banking Network, que no está dirigido a las instituciones directamente, sino a apoyar a leveling the playing field para todos, entregar información, apoyar en temas de mercado, que se entienda qué estamos hablando, y parece una tontería, Silvia, pero decir de qué es esto, finanzas sostenibles, qué significa, porque para mucha gente todavía ni siquiera es claro qué son las finanzas sostenibles. Y de ahí partimos para entregar información, conocimiento, apoyo, asesoría, hasta llegar a una inversión a todas las instituciones financieras en donde estamos trabajando. Entonces, eso es un poco lo que hacemos y ya vamos a seguir hablando, pero me parece que esta charla pues va a ser muy interesante. Gracias. Muito obrigada, Marcelo. De fato, acho que a disseminação de conhecimento, democratização do tema é uma das principais missões, né? É gerar o entendimento sobre o tema e a importância dele. Eu acho que essa é a base de tudo, na verdade. Então, bom, eu agradeço a todos pelas primeiras palavras. Nós vamos começar agora numa dinâmica de bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou fazer as perguntas direcionadas, mas vocês se sintam à vontade para eventualmente complementar a pergunta de algum colega da mesa, quando quiser fazê-lo, tá? A gente só fica atento aqui ao tempo, mas vamos seguindo nessa dinâmica. Então, a primeira pergunta eu vou direcionar para o Elias. Elias, como você acha que nós podemos fomentar o desenvolvimento de finanças sustentáveis no país? Está sem microfone, acho. É pergunta de $1 milhão, né? Então, Com certeza. Vamos ver, olha só. Primeiro, a gente precisa caracterizar, claro, o que é uma finança sustentável, né? A ONU, né, já foi comentado, definiu as 27 metas, né, 2030, tá certo? O Tratado de Paris colocou uma série de requisitos climáticos, e aí, com essas necessidades de endereçarem esses objetivos, foi criado, acabou vindo o ESG e o conceito de finanças, né, sustentáveis. Temos comentar também sobre o que a gente chama de economia circular, né? Estaria ali vinculado à economia circular. Tudo que você tira, você repõe. Agora, se a gente vê que hoje, se a gente quiser ter a sustentabilidade com 7,8 bilhões de pessoas, com o nível de consumo e uso dos recursos naturais, a gente teria que ter 1,6 vezes o planeta Terra, tá? Para termos sustentabilidade. Então, a gente já extrapolou 60%. Tá certo? Do recurso do planeta, hoje, se quisermos manter a sustentabilidade, congelando as condições de consumo e produção. Então, com isso, os agentes econômicos se articularam, tá certo? E as finanças sustentáveis também se iniciam com a educação, como foi muito bem colocado aí. Atitude de consumidores consumirem exatamente, e as empresas também consumirem somente o necessário. A gente vê algumas mudanças comportamentais. O uso em vez da posse, né? A gente vê o Uber. Eu não vou comprar um carro, eu vou usar o carro, tá certo? Então, com isso se otimiza, né? A preocupação em reciclar, tendência de pessoal morar em moradias pequenas, tá certo? E o acompanhamento, cada vez mais, do consumidor sobre empresas, das suas operações e como é que elas se relacionam com o meio ambiente. E outras mudanças comportamentais também virão, né? Do lado dos negócios veio, né, o ESG, para poder trazer um modelo, né, de como usar isso aí, e a gente se depara com um grande desafio hoje, que é um problema de taxonomia. Não existe uma taxonomia global,
tá certo? A União Europeia avançou, né, gerou a taxonomia dela, tá certo? E em 2018 e 2019. E com isso, a gente vê que é importante, né? Primeiro, que se discuta essa maneira de se medir, tá certo? Não existe uma maneira única de medir, e com isso a gente tem algumas assimetrias, algumas visões, às vezes, um pouco diferentes. Aí. Mas, como se diz, o objetivo é bem claro e é um passo positivo. Então, se eu tivesse, na minha visão, o que é importante para o Brasil caminhar? Primeiro, definir uma taxonomia, tá certo? Depois, caminhar para uma regulação, né, visando o controle ambiental e com metas, como já foi comentado, a descarbonização da mobilidade, né, o uso de energia e produtos, o fomento da atividade econômica com objetivos SG para o mercado nacional e internacional, e as empresas incorporarem o SG nas suas operações, na sua governança, e explorar a recuperação da biodiversidade brasileira, alavancando recursos internacionais. A gente sabe que o pessoal gera cerca, né, a civilização gera cerca de 34 a 35 bilhões de toneladas de carbono. Se a gente colocar $300 por tonelada de carbono, nós temos um mercado aí de 10,5 trilhões de dólares, tá certo? Isso é potencial, né? Mas tem um espaço, se a gente quiser neutralizar o que se gera, tá certo? Teria mais ou menos isso aí. Outro ponto importante, o planeta como um todo, certo? 10% das pessoas não têm acesso à energia elétrica. Então, se tiver que crescer a matriz elétrica, se cresça de uma maneira sustentável. E 20% da população global não tem saneamento. Tá certo? Também é um outro ponto muito importante para poder evoluir com política de governo. Nós tivemos o marco do saneamento, tá certo? E com isso a gente vê uma evolução. Então, eu diria que nesse processo inteiro aqui, né, esses são os pontos principais. O setor de biro de crédito tem avançado nessa agenda através da diversidade da sua força de trabalho, operações setoriais reduzindo o nível de recurso, a promoção do consumo consciente, do crédito sustentável, a inclusão financeira, a prevenção do superendividamento, e a governança setorial tem evoluído através, inclusive, da ação da NBC com seus sócios. Obrigado. Devolvo a palavra. Obrigada, Elias, muito bom. De fato, a gente vê a questão aí da taxonomia e da regulação já sendo trabalhada aqui no Brasil, né, pelo Banco Central, é um dos órgãos que estão mais aí, talvez, na dianteira do tema, até por isso esse debate, mas realmente a gente ainda tem que evoluir para mostrar de forma consolidada e equânime o que cada um está fazendo para a gente poder fazer as comparações, né? Obrigada, Elias. Bom, vou fazer uma pergunta agora para o João Seneviva. João, na Europa, o mercado ESG ele já está mais regulado, mas na América Latina, segundo alguns especialistas, esse movimento ele é um crescimento orgânico puxado por clientes da segunda geração dos bancos. Como o Banco Sofisa, que já está engajado aí já há alguns anos com agendas de sustentabilidade e também de responsabilidade social e corporativa, enxerga esse processo no Brasil? Obrigado, Silvia. Eu acho que vamos decompor um pouco o tema ESG. Eu acho que o primeiro pilar, que é o pilar de governança corporativa, eu diria que a indústria financeira, em especial, onde se insere o Banco Sofisa e muitas iniciativas próprias do banco, já está bem consolidada. Tá? Pegando o caso do Sofisa, ele já tem conselho de administração com 50% de membros independentes, já tem o comitê de auditoria, já a indústria financeira já tem código de ética bem estabelecido, programa de prevenção de lavagem de dinheiro, o Banco Central exige canais de denúncias, exige uma solvência elevada, ou seja, você tem que ter uma capacidade financeira com o capital do banco, que é o índice da Basileia. Isso está muito bem estabelecido já de vários anos. Se pegar a primeira exigência de capital, data do início dos anos 2000. Então, o Banco Central e os bancos, eu acho que já adiantaram bastante esse tema do G de governança, tá? Inclusive com exigência de diretorias de governança sem conflito de interesse com áreas de negócio. Agora, o que está vindo? Eu acho que está vindo, como você já adiantou um pouco, Silvia, o Banco Central ele está
na linha de frente dessa agenda de sustentabilidade. Desde o ano passado, na agenda BC Hashtag, foi incluído o pilar de sustentabilidade. E nesse ano, já no primeiro semestre, nós tivemos 2 editais de consulta pública, que vão virar regulamentações do BC, já encerrados, de números 85 e 86, onde prevê um sistema de gestão integrada de risco com o risco social, com o risco ambiental, com o risco climático. E também o disclosure num formato padronizado, que esse formato padronizado ele é global, pelo menos no caso dos bancos. Ele tende a ser global, que em 2015 teve o Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, do Financial Standard Bureau. Ou seja, se você avaliar a proposta lá de regulamentação que o BC coloca nesse edital, aquilo ali, com todos os bancos e empresas que poderiam adotar, claramente você tem um formato de disclosure bem padrão, pode ser extremamente útil para tomada de decisões. E a taxonomia que a gente falou está claramente definido o que é um risco social, o que é um risco ambiental e o que é um risco climático, seja ele físico ou de transição. Então, acho que a agenda vem forte no Brasil do ponto de vista regulatório, tá? Mas não é só eles. A gente está vendo aqui também uma demanda muito forte dos investidores, tá? Sobre alocação de recursos, principalmente quando você vai falar em multilaterais, como é o caso do IFC. Então, você tem que ter o viés. Ninguém mais chega num multilateral e pega um empréstimo estruturado por si só. Não, você tem que ter um propósito e, de preferência, vinculado a alguns daqueles objetivos de desenvolvimento social, tá? Ou vários ao mesmo tempo. Então, a gente enxerga emissões com caráter de igualdade de gênero, que foi o caso do Banco Sofisa recentemente, a gente vai falar mais um pouquinho. Emissões com foco em diminuição de desigualdade, que é a chamada zonas de fronteira. Curiosamente, estamos conversando com a FC sobre esse tema. Você vê green bonds. Então, os investidores já estão demandando, principalmente, estou falando mais do investidor de crédito, temas específicos. Ok, para que você vai usar aquele dinheiro? Essa é uma coisa que a gente enxerga. Outro tipo de investidor, que é o investidor de equities, aquele que compra as ações, ele, principalmente os gestores de portfólio, a gente tem conversado com vários asset managers, onde o framework ESG já está sendo considerado na análise das empresas. Por quê? Porque até, dentre outras coisas, é um indicador de qualidade. E o investidor de equity não vai ter aquela surpresa, como, por exemplo, uma barragem que quebrou, que estourou e a ação caiu, sei lá, 15% num dia, e num período foi acentuado a queda. Então, isso daí é risco. Risco é possibilidade de perder dinheiro. Já está sendo considerado nas decisões. Então, essa demanda do institucional, ele vem a reboque do regulador, tá? Porque é um outro formador de opinião importantíssimo. Então, vai ajudando a consolidar. A gente começa a ver também mudanças também no front de clientes, que é o varejo, que é aquela pessoa que está querendo consumir um produto, mas que esteja vinculado a um propósito, a alguma causa. Então, está surgindo muito fundo de investimento com temática ESG, onde uma parte da taxa de administração do fundo vai sendo revertida para alguma causa específica. Então, assim, é importante também essa demanda vir desse stakeholder, que é o cliente final do banco. Então, a gente lá no Sofisa já está quebrando a cabeça em desenvolver produtos para o varejo que tem esse propósito. Existem algumas coisas tímidas ainda no Brasil e não tão claras para o cliente, como uma letra que compra títulos do agronegócio, mas a gente precisa dar um passo para frente, precisa mais. Tá? Mostrar para o cliente aquilo que o dinheiro dele está financiando alguma atividade, assim como a gente vai mostrar para os investidores institucionais. Eu acho que essa preocupação. E, além disso, você tem uma demanda dos próprios acionistas da instituição, que já estão preocupados com isso daí há muito tempo,
em ter uma cultura perene, onde essas três esferas estejam integradas dentro da cultura do banco, dentro das missões, dos valores. Então, esse grupo de 4 stakeholders é que vai liderar essa mudança, que um pouco do que a gente tem visto lá no caso do Sofisa e na indústria financeira em geral. João, deixa eu te aproveitar e perguntar para você aqui. Você citou 4 stakeholders aí que são super importantes e é isso mesmo. Agora, de uma forma mais pragmática, né? Os gringos gostam de chamar isso do follow the money, né? Então, toda vez que você follow the money, as coisas acontecem um pouco mais rápido ou de forma mais contundente. Você acha que essa agenda é uma agenda puxada mais pelos investidores institucionais, como você colocou, mais pela regulamentação, e aí talvez até colocar para a Marcela aí que fez um panorama da América Latina, como é que você vê esse tema do ESG e a questão do risco climático sendo puxada por quem mais? Ou seja, quem que está liderando isso? Vamos lá, eu vejo muito investidores institucionais. Você tem, talvez, acho que pelo menos o que eu mais gosto de seguir é o Fundo Soberano da Noruega. É um case belíssimo de finanças em vários aspectos. Desde que teve a crise lá do subprime de 2009, eles refizeram toda a estrutura de gestão baseado em opiniões de PhD, utilizando Factor Invest. Então, o que tem de ponta no mundo de finanças, basta ler qualquer publicação do Fundo Soberano da Noruega. Então, ali, onde o ESG já está bem, principalmente a cultura de países nórdicos já está bem arraigado, tá? Isso acaba disseminando de melhores práticas. Então, assim, a gente vê muito investidor europeu, já, claro que a Marcela pode corroborar, mas a gente já vê muito institucional europeu derivando e exigindo isso. Por um outro lado, quando você tem na indústria financeira o Financial Standard Bureau, que é o Comitê da Basileia, vamos simplificar aqui, puxando isso daí para baixo, para os países membros do G20, com aquele task force que foi feito em 2015, de mudanças climáticas. Isso daqui, os bancos centrais, que são signatários daquilo ali, eles são auditados. Né? Poxa, você assinou que iria fazer parte do task force, você não implementou, você vai ser auditado. A gente viu isso em Basileia 3, o Banco Central tomou puxão de orelha lá em Basileia 3, porque não tinha seguido todos os preceitos exatamente como tinha acordado. Então, essa demanda vem de fora e vem de uma maneira padronizada. Você está na Moody's, você conhece Basileia 3, o quão é comparável ao redor do globo. Então, eu diria que a necessidade de ter um framework específico, em vez até para ter a taxonomia que a gente discutiu antes, esses dois, esses dois stakeholders vão empurrar. Acho que eles são naqueles ciclos como se fossem os early adopters dessa nova tecnologia. Um pouco do que eu vejo. Então, e já está incorporado na gestão. Você tem gestores, a partir do momento que você tem esses deep pockets, como esses fundos soberanos, que esse aspecto é levado em conta já no framework deles, que não é um mero retorno. Aliás, tem teorias em finanças, mencionei lá a história do Factor Investing, uma das maneiras de escolher empresas com qualidades é quando a empresa tem a capacidade de se estruturar perante esses temas, tá? Significa um pouco do como a gestão está olhando para o futuro. Não tem volta, pelo menos na minha opinião. Além de todas as considerações de esgotamento de recurso, de necessidade de mudança para uma economia de baixo carbono. Enfim, acho que não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco da nossa visão. Sim, acho que a Silvia deu uma congelada aqui. Ela estava perguntando, acho que se alguém podia complementar. Marcela, você quer
aproveitar? Sí, si quieren, te nos fuiste un segundito, Silvia, pero aprovechando, voy a tratar de complementar lo que ha dicho Joao. En términos generales, a nivel global, estamos viendo la tendencia imparable de ESG, ¿no? Todos vamos en el mismo camino, entre otras cosas por una urgencia climática, ¿no? Muy específicamente, pero que además de alguna forma desencadena en temas sociales, etcétera, económicos. Hay gráficas muy interesantes de ver cómo se sube el costo de la vida cuando tenemos crisis climáticas, ¿no? Y cómo se bajan las actividades económicas. De manera que está todo muy relacionado. La Unión Europea ha traído, yo creo que unos estándares que nos van a servir a muchos, pero no solo la taxonomía, nos está trayendo unos estándares en cuál es nuestro fiduciary duty, qué son green products and services, qué estamos haciendo con las clasificaciones de las actividades económicas, ¿no? La taxonomía, qué está pasando con el reporting, el disclosure. Son 10 grandes acciones que trae la Unión Europea en realidad, que ahí van poco a poco saliendo. Una de las más importantes diría yo que es disclosure obligatorio. Creo que una de las más grandes barreras que hay en Latinoamérica es un poco es una respuesta diferente a la que estabas buscando, Hamilton, pero la barrera que yo veo en Latinoamérica es falta de datos. Es muy difícil tener un ESG análisis profundo y adecuado de long term, no en el short term, en el long term, cuando no hay datos. Y yo creo que ahí hay muchas oportunidades de, aprovechando el título de estas reuniones Digital Money, de apalancarnos en las tecnologías, en los temas digitales, en la inteligencia artificial, para poder apoyar que cada vez haya más data, que no es solo data, es quality data, consistent data, comparable data, ¿no? Es realmente muchas cosas que estamos necesitando aún en Latinoamérica para poder avanzar en esa agenda. Cuando uno mira las oportunidades y tú decías follow the money, uno ve muy claramente que cuando comparas mercados desarrollados, pues el mercado es mucho más grande, pero cuando ves los rendimientos, mira, los mercados emergentes no están mal, ¿no? Creo que hay varias cosas que hay que hacer. En esta urgencia de ESG que tenemos, los mercados emergentes tienen una oportunidad más grande que los desarrollados, porque no hemos hecho mucho. Entonces, creo que en ese follow the money, pues empiezas a ver una oportunidad muy grande en mercados emergentes con unas barreras importantes, pero que en el largo plazo debería, igual como ha venido históricamente desarrollándose, pues tener mayor rendimiento. Entonces, creo que ahí existe una oportunidad. Ahora, para efectos de que todo lo que estamos haciendo en los países funcione, para las instituciones financieras, para un SUFISA, pues yo creo que hay varios pasos importantes, ya los hemos conversado, que se salen a veces de la misma institución, pero está todo interconectado. Tener claridad de qué es un activo verde, y volvemos al punto, y perdón, de qué son finanzas sostenibles. Finanzas sostenibles es un mundo así de grande, donde entra lo social, lo económico, lo ambiental, pero cuando nos vamos, digamos, a los temas verdes, pues se achica un poquito para irnos a temas de impacto ambiental positivo. Y si nos vamos a financiamiento climático, estamos hablando de sí, impacto ambiental positivo, más que esté mitigando cambio climático o adaptándose a cambio climático. Entonces, cuando nos vamos a las instituciones, creamos imagínense el mundo ideal. Tenemos un país que tiene la taxonomía, que tiene regulación ambiental y social, que no está muy lejos Brasil de esa realidad, de lo que está haciendo el Banco Central, Febraban, el sector privado de manera voluntaria. Entonces tenemos toda la plataforma puesta.
Hay un trabajo en el hacia adentro de las instituciones que tiene que ver con cómo tagueo mis activos, cómo los estoy viendo, qué tipos de activos tengo. Para efectos de qué es un activo verde, pues reviso contra mi cartera, contra mis clientes, mi pipeline y digo, esto es mi cartera verde. Eso todavía falta. Cuando uno le pregunta a un banco en cualquier país en Latinoamérica, ya no todos, pero si hubiéramos hecho esta reunión hace 5 años, casi que hubiera dicho yo 100% de los bancos, le preguntas, ¿qué financia verde? Y te dicen nada. No financio. Y realmente es, no sé qué financio, no sé si financio verde, no lo tengo marcado, no lo tengo identificado. Y para eso sirve una taxonomía, ¿no? Para empezar a internalizar qué tengo verde, cuál es el impacto de mi cartera. Y si me permiten ir un paso más allá, ya no estamos ni siquiera hablando solamente de decir qué es lo que financio, cuánta cartera verde tengo y por lo tanto cuál es mi impacto ambiental, ¿no? Positivo, sino que estamos hablando de unos riesgos climáticos, en donde si no los identifico, pues estoy expuesto a perder en el largo plazo, ¿no? Que ya no es tan raro, que lo estamos viendo. Las inundaciones en Alemania, los incendios en Australia, el calor en Canadá, ¿no? Entonces, esos riesgos climáticos son ya, ¿no? Están pasando. Y cuando no los estamos revisando, que además se vuelve una oportunidad, pues uno se da cuenta de los pilotos que se han hecho de gestión de riesgos climáticos, ¿no? Bajo el TCFD, pues que puedes tener unas calificaciones crediticias negativas de una cantidad importante de tu cartera en determinados sectores que son más vulnerables. Agricultura, transporte, todos los temas relacionados con la minería o los combustibles fósiles. De manera que creo que hay que buscar un balance entre esos riesgos, qué significan para mí como institución financiera, ¿no? Y cómo los manejo. Y esto, qué oportunidades me trae, que es cuáles son esos activos verdes que sí puedo financiar y cómo, como decía yo ahorita, cómo tengo un framework dentro de mi institución que me permita además contárselo al mundo y a los inversionistas, ¿no? Los inversionistas están ávidos de tener carteras verdes y faltan espaços donde invertir. Obrigada, Marcela. Muito bem. Acho que até já entra um pouquinho na minha próxima pergunta aqui, que é justamente a questão do Banco Central. Para fomentar as finanças sustentáveis, o Banco Central fez uma agenda de sustentabilidade que está baseada nas suas principais missões: estabilidade financeira, estabilidade de preços e eficiência do sistema financeiro. Como você acha que essa agenda pode contribuir para a mudança de modelo das instituições financeiras? Mucho, Silvia. Y voy a empezar diciendo también, si me permites, que no solamente es una agenda del Banco Central, sino que nosotros hemos visto el compromiso que existe desde el mismo sector privado con todos estos temas. Vemos desde el 2012 muchísimas acciones de Brasil liderando en la región, desde tener las políticas de responsabilidad ambiental y social hasta tener normativas del Banco Central sobre el mismo tema y pues más recientemente, evidentemente, el lanzamiento de la Agenda de Sostenibilidad. Pero pues esto ha sido un camino de casi ya vamos a decir 10 años de Brasil, que yo creo que sí ha permeado en las instituciones. Si uno mira hoy el valor de las operaciones crediticias sostenibles en Brasil ha crecido 52% y está en los 5.3 billones de dólares, ¿no? Incluidos los bonos verdes, sociales, los sostenibles, de manera que eso habla muy bien con Brasil liderando en ese ámbito de mercado de capitales. No quiero ser aguafiestas, decimos en colombiano, pero todavía estamos por debajo del 2% de los bonos verdes a nivel global. Hay mucho por hacer, hay mucho, pero se ha avanzado muchísimo.
Cuando uno mira los temas de la integración de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en Brasil, pues uno puede decir, como lo refleja la red de banca sostenible, que a propósito se lanza el reporte de progreso global en un par de semanas, pues Brasil sale en una etapa avanzada, es decir, que ha venido implementando un marco nacional que va más allá del sector bancario, pero que promueve la integración ambiental, social y gobierno corporativo en todo el ecosistema del sistema financiero. Y por lo tanto, de alguna forma, esto lo que hace es establecer unas expectativas de las instituciones financieras de qué es lo que van a tener que hacer de aquí a un par de años, porque necesitan preparación. Y yo lo que veo es que un banco central que manda estas señales tan importantes, pues lo que logra es un sistema financiero que se prepara para estar alineado con esas buenas prácticas, con esos estándares internacionales que están embebidos en esas iniciativas del Banco Central o de un FEBRABAN, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, los estándares de desempeño de IFC, los principios de Ecuador. Entonces, creo que las señales, sin duda alguna, sí ayudan, ¿no? Van a determinar, pues, hasta dónde llegamos en la sostenibilidad, en los temas verdes, climáticos, en las políticas internas de los bancos, ¿no? Y creo que todas estas reglas para la divulgación, que también están en los temas ambientales, sociales y climáticos, también está jalando a que haya un compromiso voluntario por ahora de avançar neste caminho. Obrigada, Marcela. Eu vou passar agora uma pergunta para o Hamilton. Hamilton, voltando aí com os bancos centrais, né? O Banco Central vem tentando implementar medidas para exigir mais capital dos bancos, justamente para fazer frente a eventuais perdas com mudanças climáticas. E o desafio justamente é medir os eventuais prejuízos oriundos dessas mudanças climáticas para fazer o requerimento de capital. Você acha que ainda falta dados para isso? E qual a sua opinião sobre a participação do Banco Central nesse processo? Realmente, as mudanças climáticas, elas podem interferir na estabilidade financeira? Bom, fazendo aqui jus ao meu papel, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu quero compartilhar com vocês aqui o quão real essa questão, não só da transição de carbono zero e de energia, mas também os riscos físicos climáticos impactam na avaliação de risco. E como a Marcela vinha comentando, ou seja, isso deixou de ser simplesmente algo que alguém imagina que pode ter algum risco, e a gente usar alguns exemplos talvez um pouco mais filosóficos, e eu quero descer isso para o nível do cálculo da PD, ou seja, da probabilidade de default que essa empresa pode ter, ou esse título pode ter, enfim, ou esse ativo pode gerar. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, e eu já endereço daqui a pouquinho a questão dos dados. Então, isso que nós estamos vendo agora é algo objetivo, calculado, com base nos dados que estão disponíveis, tá? Sobre um emissor específico aqui, no caso a Petrobras. Então, eu selecionei aqui o risco físico, tá? Então, eu tenho aqui, para cada localização, seja de uma refinaria, de uma plataforma no oceano, alguma coisa assim, ligada à Petrobras, consolidado para a gente avaliar algumas coisas. Então, deixa eu só mostrar uma outra informação. Deixa eu tentar dar um zoom aqui na minha tela. Vocês conseguem ver esse quadro aqui à direita? Sobre heat stress, water stress, essas coisas, está muito pequenininho? Deixa eu tentar melhorar aqui. Pronto. Vê se ficou melhor. Então aqui, o que a gente está vendo? A gente está olhando para cada localidade no mapa, como eu falei para vocês, o que essa localidade está sujeita a calor excessivo, como a Marcela estava citando, questões do Canadá, enfim, falta de água, tá? Seca, inundações, aumento do nível do mar, furacões e tufões aqui e incêndios florestais.
Então, eu estou olhando aqui para um emissor específico, no caso da Petrobras, como eu falei para vocês, na visão consolidada Grupo Econômico Petrobras, como é que eles estão posicionados a cada um desses riscos climáticos, tá? De forma consolidada. E agora eu vou olhar como é que isso objetivamente impacta a probabilidade de inadimplência desse emissor. Então, peguei aqui um horizonte de 30 anos, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso de alguma forma. Não sei quão grande ou quão pequenininho está para vocês aqui, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, no caso do risco físico climático, cada um desses cenários aqui tem a ver com variações climáticas importantes e, obviamente, em função desses cenários, a gente está projetando algumas coisas. Então, estou olhando aqui a linha azul, que é o baseline, então isso é a probabilidade de inadimplência da Petrobras como ela é prevista hoje com as ferramentas tradicionais de mercado, inclusive a nossa ferramenta. Aqui, a atuação de um cenário onde essa early policy aqui remete a uma variação climática específica. Se eu vou colocando outros cenários, eu vou vendo que, em alguma medida, ou seja, nesse pior cenário aqui, eu estou saindo de uma probabilidade de inadimplência de 0,5%, que para uma empresa desse tamanho é razoável, para mais de 1,5%. Ou seja, ela cresceu 3 vezes o risco no decorrer de alguns anos aqui. Então, eu posso montar aqui no meu gráfico a qualquer ponto e entender claramente quanto isso impacta. Do meu lado direito, eu estou vendo a consequência disso sobre o rating previsto dessa empresa. Então, isso aqui já é realidade, já é possível medir isso para 100% dos pontos no globo em função daqueles riscos físicos que a gente colocou. Se eu vou para a parte de transição de carbono, eu tenho exatamente a mesma avaliação, só que agora, ou seja, a economia caminhando para uma economia de carbono zero, como é que isso impacta os ativos da Petrobras? E a gente vê aqui esse crescimento importantíssimo aqui, saindo de talvez 0,50, enfim, para um cenário onde isso pode chegar até a 4, quase 5% aqui ao longo dos anos. Então, o que eu quero dizer com relação a isso? Já é real a condição de eu medir o impacto do risco climático sobre qualquer ativo que está disponível hoje no mercado financeiro. Então, nós, como um player desse setor, a gente tomou a frente disso e a gente já consegue entregar esse tipo de ferramenta tanto para os investidores, quanto para os emissores, para os bancos, para as assets, enfim, para o ecossistema que, de alguma forma, se beneficia com o uso dessa informação ou não. Eu acredito que é fundamental, com base nisso que a gente viu, que o Banco Central, sim, promova uma regulamentação e chame mais capital, porque isso, de fato, e se a gente for para outros exemplos, eles são mais dramáticos ainda, hoje existe uma parte exposta de risco que não está sendo mensurada e, por conta disso, não está tendo a devida proteção do ponto de vista de alocação de capital. Tá? Então, eu acredito que a regulação vai caminhar para isso. Hoje já é possível para as instituições financeiras, como eu falei, levar em consideração esse tipo de informação que já está disponível. Então, no caso dos riscos físicos, o acesso aos dados é um pouco mais fácil, ele é mais simples. Para a nota, por exemplo, de ESG, de forma geral, a gente ainda consegue montar um cenário mais específico sobre isso, e aqui eu quero só mostrar para vocês o que já é possível a gente ter nesse sentido. Isso aqui é basicamente a nota de ESG impactando a nota de crédito. Desculpa, eu não estou compartilhando aí. Perdão, agora vocês estão conseguindo ver, né? Então, eu estou vendo aqui do meu lado direito as notas dadas a ESG, as suas subcategorias, o I, o S e o G, né? E depois como é que isso impacta a nota de crédito. Nesse caso, é a nota da Vale. Se eu avançar aqui, eu posso ter hoje já para 100% da carteira dos bancos, aqui nesse caso é a distribuição por exposição, por setor da economia e como é que cada um desses setores está, de forma geral, na sua nota de ESG, com relação ao E, ao S e ao G, e depois ao risco físico climático e à transição de energia e de carbono. Então, já é possível a gente mapear isso. Neste caso aqui, sobre ESG, diferente talvez um pouco da experiência climática
com muito mais dados disponíveis, a gente está fazendo algumas extrapolações através de modelos. Então, a Moody's também é um player que tem a sua própria metodologia, a sua taxonomia, que leva em consideração as regulamentações em nível global. Informa isso, então já existem alguns emissores que estão classificados por essa metodologia, mas do nosso lado aqui, provedores de informação, ainda não existe um consenso global. Então, a gente está brigando para ser um dos principais influenciadores de adoção do mercado. No final do dia, a gente está pegando essa informação, essa experiência de emissões de ESG e criamos um modelo para tentar estimar, mesmo que uma empresa não tenha tido esse processo formalmente realizado por nós. Então, a ideia disso é a gente partir de um benchmark, partir de um ponto qualquer, e essa informação já está disponível. Então, como a Marcela bem falou, aqui para a América Latina a gente tem muito poucas empresas que procuraram ter um rating oficial no tema ESG, então a gente está procurando criar uma plataforma ou distribuir alguma coisa que possa ter minimamente um benchmark para isso, tá? Obrigado. Milton, você acabou respondendo um pouquinho de uma próxima pergunta, que era justamente que nos Estados Unidos hoje existe uma controvérsia nos meios políticos e acadêmicos se o Banco Central de fato deveria ter essa regulação prudencial, né? E qual era a sua opinião aqui no Brasil sobre isso, mas você já falou que acha importantíssimo, né? Acho que já está mais do que respondido. Exatamente, é um risco que existe, ele é real, ou seja, do ponto de vista climático, essa seca que nós estamos passando aqui no Brasil, né, está elevando o custo de energia elétrica. A gente pode ter, nos casos extremos, ruptura de cadeias inteiras de suprimento, né, seja por causas naturais, como inundações, furacões e esse tipo de coisa, e isso não tem, enfim, estado no radar dos reguladores de forma geral para capturar o risco inerente a essas operações. Para os bancos que tomaram essa iniciativa, eles já estão, obviamente, se beneficiando disso e, obviamente, precificando seus produtos em função desses novos riscos, né? Obrigada, Milton. Vou voltar aqui para o Elias. Elias, falar um pouquinho aí do mundo do crédito. Olá. Qual a sua visão sobre o uso do ESG na disciplina de crédito no Brasil? Olha, como o Hamilton colocou, né, os modelos estão evoluindo ao longo do tempo. E a gente vê iniciativas, como foi falado, do Banco Central, tem o Biro Verde, não sei se vocês, né, tem as características que eles já estão, né, se alavancando, já estão promovendo essa cultura de se avaliar, né, alguns riscos, né, com relação a isso. Nós temos também o programa do BNDES, também foi colocado, tá certo? E que estariam fomentando a investimentos, né, que estariam vinculados aí a setores como reflorestamento, fonte de energia sustentável, mineração, siderurgia, e a gente sabe que o BNDES tem um spread de 1,5%. E ele adotou um modelo interessante, né, de que duas metas, se você atingir as duas, você tem uma redução de 0,4%, né, no spread. Se você atingir uma, você tem 0,2%, e se você não atingir, de 1,5% sobe para 2,5%. Então, você tem um incentivo já bem claro, né? Se você, né? É a história da cenoura e do chicote, tá certo? Então, isso eu acho que é uma medida muito boa vindo do governo, tá certo? O Brasil está ainda um pouco patinando ainda nesse processo do crédito, né? Com relação a isso aí, mas já tem essas iniciativas. O relato integrado, né, que agora está realmente virando, né, uma necessidade em geral, em que você obrigatoriamente tem que fazer um reporte que não só pega a parte financeira, mas os riscos da sua atuação, seja ambiental ou social, é uma mudança bastante grande e é crédito positivo nesse ponto aí, entendeu? Trazendo uma transparência bastante importante. As bases de dados, como o Milton colocou, são muito importantes, né? A Moody fez um movimento estratégico, adquiriu duas companhias, né, famosas, né, por fazer essa parte climática, né? Os birôs têm avançado, tá certo? Feito algumas parcerias. Eu vejo que a base de dados, como a Marcela bem colocou, é importante termos uma base de dados consistente, coerente, que sirva, né, como baseline para as análises. Vai evoluir, vai vir, o IoT está chegando, gente, está certo? Vamos ter sensores espalhados por tudo quanto é lugar, nós vamos ter o 5G interconectando,
a análise de dados via satélite já é uma realidade. Então, essas bases de dados vão evoluir, tá certo? As modelagens, né, com a inteligência artificial e o machine learning, elas vão avançar. E o que está sendo feito hoje no mercado de capital vai começar a migrar para o mercado financeiro, para o crédito. Não vai ter jeito. Sim. Né? Além da imagem reputacional. Quer dizer, quando a Milton coloca ali uma classificação de risco, né, em cima de uma empresa, dentro de um setor, até a imagem assim, olha, será que eu vou dar crédito para essa... né? Ele é o best in class no setor dele ou não, tá certo? Então, essas análises vão acabar sendo incorporadas no dia a dia na operação de crédito. Então, isso aí é uma questão de tempo. Mais uma vez, é uma ida sem volta. E o segredo é fazer o bem enquanto se vai bem, tá certo? Tá correto, muito certo, Então, eu Elias. faço bem. Dá para chegar pelo amor ou pela dor, né, Elias? Vai pelo amor. A ideia é isso aí. Eu acho que é uma mudança de paradigmas, né, que nós estamos vivendo. Vai demorar um certo tempo, mas eu fico muito feliz de ver, né, os resultados, como a Moody's apresentou, que essa tecnologia está avançando, ela tem materialidade, tá certo? A gente vê que tem uma consistência. Quanto a padronizar, eu acho que vai ser ainda, no curto prazo, vai ser muito difícil. A exemplo dos bilhões de crédito, as agências de risco têm modelagens distintas, tá certo? Talvez aí também esteja a riqueza de visões distintas, né? Os ratings nem sempre vão bater, mas você tendo essa diversidade de rating também é muito saudável para você, sabe, parar e pensar e ver que, inclusive, usar esses ratings na sua modelagem interna, né? Muitos, né? A gente sabe que a Moody's está se tornando uma second party opinion, né? SPO, né? Nesse processo, que eu acho que é muito bom. É um ente neutro, né? Que traz uma visão boa se você tem realmente a materialidade, né? Se você tem um impacto e a relevância nessa parte da avaliação. Então, o crédito vai evoluir, vai cada vez tomar esse espaço, e eu acho que, inclusive, em imagem com o consumidor. O consumidor cada vez vai ver como é que a empresa atua, e ele vai optar entre comprar da empresa A, da empresa B, e com isso a gente vai ter o diferencial de mercado. Sim, com certeza. Muito bem explanado, Elias. Obrigada. Bom, a gente acha que tem 10 minutinhos de evento aqui ainda. Eu vou direcionar uma pergunta para a Marcela. Marcela, segundo estimativas do próprio IFC, seriam necessários 5 trilhões de reais para fazer a mudança, a transformação das cidades na América Latina até 2030. Você acha que seriam os mercados bancário, financeiro e de capital justamente os responsáveis por promover esse financiamento? Sí, estamos esperando a nivel global en general, a partir de algunos reportes del Banco Mundial, entendemos que más del 70% de los flujos de capital hacia temas climáticos vendrán del sector privado, pasarán por el sector financiero privado. De manera que sí, digamos que hay un rol muy importante de las instituciones financieras en fondear, financiar, invertir en estos temas. Ya hemos hablado de las oportunidades que son muchos trillones y todos los sectores, y yo quiero complementar un poquito lo que estaba diciendo Hamilton ahorita, porque hasta ahora nos hemos enfocado mucho en temas climáticos, agua, energía. Digo energía desde el punto de vista más natural de las energías renovables, desde la oportunidad. Miren, y hay un tema para Brasil importantísimo que no hemos discutido, que es biodiversidad. La biodiversidad, lo primero, Brasil es uno de los países, el país, yo creo, que tiene la mayor cantidad de diversidad biológica a nivel global. Pero la estamos perdiendo, ¿no? Entonces tenemos aproximadamente el 15 al 20% de la diversidad biológica a nivel global que la estamos perdiendo por la deforestación y por otras acciones. Está comprobado, para los que quieran hacerlo de manera más light, hay un documental en Netflix que se llama Breaking Boundaries, que se los recomiendo, que habla de cómo estamos llegando a los tipping points en términos de biodiversidad.
Para Brasil esto es muy importante. Y hay una oportunidad inmensa en esta área de empezar a trabajar desde las instituciones financieras. Y si nos vamos a temas más técnicos, pues podría uno decir que cada vez que vamos acabando las grandes forestas, bosques en Brasil, pues estamos llegando a un punto en que después de ser el pulmón del mundo, nos convertimos en los más grandes emisores de CO2, porque al morir los árboles, digamos que emiten todo el CO2 que entre otras cosas habían capturado. Entonces, es muy importante pensar en el tema de la biodiversidad, es un problema material que yo creo que desde el Banco Central seguramente tendrá algunas implicaciones en términos de políticas, pero que además desde la banca tenemos que empezar a ver cómo esto lo gestionamos, porque al final del día la pérdida de biodiversidad es un riesgo material, pero además cómo lo aprovechamos como una oportunidad de negocio que siempre lo hay, así como cuando decimos no queremos más energía basada en fossil fuels, ¿no? Combustibles fósiles, y nos pasamos a renovables, pues hay una oportunidad inmensa en renovables, ¿no? Lo mismo pasa con los temas de biodiversidad. En el caso de Brasil, digamos que de esos trillones de dólares que tenemos, pues la mayoría lo podemos ver en estos temas de transporte, lo podemos ver en los temas de energía, de eficiencia energética en la industria, que está todo por explotar, y luego en los temas de biodiversidad también. Y ayer veía yo en LinkedIn un fondo que lanzaron para Deforestation Free Projects, que yo creo que esta es como la forma en la que el sector financiero se puede involucrar de manera importante en lograr esos grandes objetivos de mitigación de cambio climático, donde la biodiversidad, entre otros aspectos, carros eléctricos, híbridos, todos los temas de biofuels, todos los temas de eficiencia energética que ya los he dicho, todos los temas que tienen que ver con construcción sostenible, green buildings, oportunidad inmensa en Brasil todavía por ser explotada. Ahí nosotros desde IFC tenemos programas para apoyar a las instituciones financieras que quieran entrar en estos temas de construcción sostenible. Hemos firmado un memorando de entendimiento con Febraban para apoyar a los bancos brasileros en tener más información sobre todos estos temas, más conocimiento. Generación distribuida, paneles solares, agricultura sostenible, energía renovable, bonos temáticos, que esperamos que los bancos participen y que se puedan llenar de este conhecimento que los debe llevar a más negocio. Com certeza, com certeza. Até vou aproveitar o gancho e perguntar, Seneviva, nessa linha, né, de financiamento, em que os mercados bancários, capitais, são os promotores desse financiamento, o Banco Sofisa, o que ele vem fazendo? Vem fazendo algum financiamento destinado às causas socioambientais? Sim, perfeitamente. Acho que o link é... O Sofisa acabou de captar 200 milhões de dólares junto a 3 multilaterais simultaneamente e um consórcio de 10 bancos, o chamado AB Loan. A gente fechou com o IDB, com a Proparco e com a Findev. E qual que é o objetivo desses recursos? É fomentar pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Mas, além disso, esse daqui, como todo projeto que é do multilateral, a gente tem que atingir alguns objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A gente vislumbra que consiga atingir 3, né, que é o trabalho decente e desenvolvimento sustentável, indústria, inovação e infraestrutura, e parcerias e meios de implementação. Que isso daqui vem exatamente no que a Marcela está falando. A gente firmou uma parceria com esses 3 multilaterais para desenvolver esse programa, porque não basta simplesmente pegar o empréstimo e agora sair fazer sem um framework, como foi dito. Então, essa assistência técnica que a gente contratou, e acho que está sendo um aprendizado enorme, ela é composta de 3 pilares. A primeira coisa é, vamos entender o portfólio de acordo com
um standard de performance. A gente está adotando o IFC Performance Standard número 1. Então, a gente vai ter uma política de sustentabilidade para conceder empréstimos, aprimoramento no nosso sistema de gestão socioambiental, onde aí a gente vai falar até com a Milton depois, para ver o que consegue aí de enriquecer de dados, que a gente está falando de médias empresas. É muito fácil pegar uma Hashtag Petrobras. pode pedir o promo code aqui do... Depois a gente conversa aí também. E com Elias também deve ter alguma coisa aí para a gente. Depois a gente vai ver. Porque no Middle a conversa é mais escassa ainda de obter dados. Então, incorporar isso aqui na concessão de crédito e monitoramento do portfólio. Essa é a primeira etapa. Mas aí vem a parte mais interessante, que é olhar o nosso portfólio de crédito, revisando os nossos clientes e segmentando de acordo com esses diversos cortes. Então empresas lideradas por mulheres, quem está em região de fronteira, que é uma conversa que a gente já está tendo com a FC, tá, Marcela? O que é verde para a gente fazer, o que é um bonde verde para fazer esses bondes esses bondes temáticos, o que é relação a risco de clima. A gente precisa entender esse nosso portfólio, reclassificar, assim como historicamente se classifica por indústrias e por probabilidades de defaults. Esse é um novo olhar totalmente diferente. Então, a gente está trazendo analítica. Esse é o grande desafio, até para o enriquecimento disso. E daí, depois desses dois pilares estar pronto, entender o portfólio, desenvolver produtos específicos para esses segmentos que a gente quer atuar, a gente pensou, não, queremos atender empresas lideradas por mulheres. Então, como que a gente vai fazer essa agenda de igualdade de gênero? Então, a gente tem que começar liderando pelo exemplo. Temos poucos minutinhos aí, Seneviva, terminando aí. Estou terminando. Então, a gente faz um programa para dentro de casa, para os nossos colaboradores, para entender tudo isso, e para os nossos clientes, onde a gente conscientiza e vai fazer empréstimos de acordo com essas características dessas empresas. Então, esse acho que é um exemplo prático de um pouquinho de tudo que a gente falou, de uma transação que começa desde atingir os ODS até com temática de dados e como implementar uma estratégia. Pronto, Obrigada, Seneviva. no... eu vou fazer mais uma pergunta aí, quem quiser responder rapidinho, Seneviva, se já quiser embalar, na verdade, assim, todo mundo entende, pelo menos eu tenho esse entendimento, que as causas ESG, as questões ESG, elas têm que nascer dentro da corporação, elas são uma cultura, na verdade, das instituições, não uma coisa comprada em que você vai fazer projetos e não tem isso na cultura da empresa. Como inspirar os colaboradores a seguir e se envolver nessa agenda ESG? Bom, se ninguém quiser responder, eu posso falar o nosso caso do Sofisa. Rapidinho. Rapidinho. Eu acho que assim, é liderar pelo exemplo. A organização tem que liderar, por exemplo, para os seus funcionários. Então, deixar muito, muito claro os do's e os don'ts. Tá? Então, fazer a coisa certa é fazer um pouco do que a gente está falando. Promover a diminuição de desigualdade social, seja através de um programa de caridade, doações, bem estruturado, formalizado, tá? Com o apoio dos colaboradores, tá? Para que eles engajem e participem. É promover a diminuição de desigualdade de gênero, diversidade, com programas internos também, para poder ir mostrando quem está na liderança, medindo. É fundamental, porque senão fica no vácuo. Você tem que mostrar dados. Então, ter um sistema de governança eficiente, deixar claro para quem está ali que a gente está numa meritocracia, dentre outros aspectos. Então, reforçar o correto e também reforçar o que não fazer. Então, a gente mencionou ali no nosso caso a concessão de crédito. Então, assim, olha, nós aqui no Sofisa não vamos conceder empresas para crédito para empresas listadas naquelas relações de trabalho escravo. A gente faz isso. A gente não vai conceder crédito para empresa com problemas ambientais. A gente não vai permitir de nenhuma forma, e vamos ter canais de denúncia específico para mulheres, atendido por mulher, assédio, discriminação, ou mesmo preconceito. Então, a organização mostrar para quem está lá dentro o que ela está fazendo e reforçar, através de valores, o tempo inteiro, essa conscientização.
Acho que é um pouco do que a gente está fazendo lá. Acho que a Marcela quer complementar, o Elias também levantou a mão aí, rapidinho, Marcela, Elias e Hamilton, só para fechar, Miriam, rapidinho suas percepções, que é muito importante essa questão dos colaboradores internos, na minha opinião. No me quiero extender, pero yo creo que hay unos pilares fundamentales de cómo los empleados se comprometan. Uno es algo que sabemos porque nos lo ha dicho el sector financiero, es no hacemos más porque no sabemos cómo. Conocimiento, knowledge, capacity building, importantísimo. Que el conocimiento esté desde el CEO y el board hasta los analistas de crédito. Todos tienen que tener el mismo conocimiento para cada uno. El CEO no necesita saber lo que el analista de crédito necesita, pero todos deben tener información estandarizada de hacia dónde va. Tener una estrategia. Cuando la estrategia es clara y es permeada para toda la institución, todos se mueven en la misma dirección. Cuando es un poco oportunista, pues un día lo hacemos, otro día no lo hacemos, ¿verdad? El modelo de negocio tiene que ser correspondiente. Si tenemos una estrategia, el modelo de negocio tiene que responder a esa estrategia. Y si tenemos que cambiar el modelo de negocio ligeramente o mucho, pues hay que hacer los cambios hacia adentro, ¿no? Para que todo sea coherente, consistente. Tenemos que colaborar con otros. Cuando tenemos nosotros un departamento ambiental y social que no se sienta en un comité de crédito, pues hay una falla. Todos tenemos que colaborar desde nuestros roles en que los factores ASG con los que nos comprometemos desde nuestra estrategia realmente estén dentro de la toma de decisiones de inversión. Y yo creo que, por último, incentivos. Yo creo que en el sector financiero hemos pecado por tener short-term incentives, que no está mal, pero que en el contexto actual tenemos que irnos a long-term incentives. Y tenemos que cambiar la cultura y el chip, porque hoy una inversión en combustibles fósiles, no hoy, hace 5 años, una inversión en combustibles fósiles, pues a lo mejor era muy interesante financieramente, pero no estábamos contando con el daño ambiental que nos tiene hoy en donde estamos. Entonces, no solamente ver el short-term impact, sino el long-term impact. Y a eso atar los incentivos para todos, desde el originador hasta el board. Y es que en el board también hay trabajo que hacer. Hay muchos reportes sobre el tema, desde Harvard hasta otros, en donde uno de las mayores barreras que tenemos está en el board. No tenemos los skills en el board. No hay una persona o varias que tengan conocimiento sobre los temas ESG, que peleen por ellos desde el board. Entonces, creo que para mí esos son los factores en donde alguien en la fuerza comercial ve que en el board se empujan los temas verdes, él también lo empuja, pero tiene que ser consistente. Obrigada, Marcela. Não sei só se o Elias e o Hamilton querem falar uma última palavra. Eu vou falar rapidamente aí, entendeu? Nós estamos com o tempo esgotado aí. Primeiro, queria realmente dizer que concordo com o que a Marcela falou. Importante o walk the talk, entendeu? Não adianta falar e não fazer. Por exemplo, a empresa está dando incentivo para que o carro corporativo seja elétrico. É um exemplo, tá certo? É uma sinalização. Você está usando água reutilizável, tá certo? Então, isso aí vai, ao longo do tempo, se incorporando na cultura das pessoas. E foi o que eu mencionei, a sustentabilidade vai virar algo tão natural como liberdade. Vai ter que fazer parte. Posso falar com o Hamilton aí. Obrigado a todos pela oportunidade aí. Com essa estrutura montada, eu sou mais otimista com relação às pessoas. As pessoas estão ávidas para poder se engajar em temas como esse. Então, tendo os canais, tendo a estrutura, tendo o walk the talk e esse framework, as empresas vão se surpreender com a predisposição dos seus colaboradores em se engajar com isso.
Obrigada, Obrigado. obrigada, Milton, obrigada, Elias, Marcela, Ceneviva, Miriam, muito obrigada. Passo a palavra para você. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. Gente, muito obrigada também. Mais uma vez, os números são impressionantes, né? E o desafio é muito maior que o dos números também. Embora a causa seja importante, quando a gente ouve vocês falar, a gente vê que tem muito ainda a fazer e certamente muito para a gente aprender também a ir nessa jornada, nessa batalha, né? Adorei, acho que foi um grande aprendizado para mim, que o pessoal lá de vez em quando brinca, "Mira, você não dá muita bola para esse setor?" Eu falo, não, eu dou bola. Mas eu acho que ele do ponto de vista estrutural, é assim, o que me impressiona é que ele é hoje uma questão estrutural, né? Não só se tornou uma questão estrutural, não só uma bandeira que a gente via antes como uma coisa romântica e tal, e agora ela passa a ser efetivamente uma questão que é inerente, eu acho, à nossa sobrevivência, né, do planeta, de todos nós. Gente, muito obrigada, adorei, muito legal a mesa, obrigada a todos vocês, e a gente volta à tarde, às 2h30, com uma mesa sobre Open Innovation. Um abração, até mais. Tchau, tchau. Tchau.